Muito bem, estamos aqui com o terceiro e último bloco do seu Boletim do Esporte, aqui pela Terceira Via TV, né? Melhor imagem, também em HD, das televisões fechadas da região. Eu quero só fornecer aqui, antes de começar continuar no papo com o Fernandinho, agora sobre as coisas da região, vamos falar simplesmente sobre os resultados do chamado Quarentão, campeonato que reúne veteranos aqui de Campos, do final de semana, né? Já pelas oitavas de final, jogos de volta. O Rural venceu o Leopoldinense por 2-0, né? Também o Olímpio venceu por 1-0. O Barcelona, rapaz, empatou com o Operário 0-0. Né? O Atlético de Goitacazes e Matador também, esse jogo ficou no 0-0. Aventureiro goleou o Colégio, 6-0, 6-0. O Santo Antônio do Beco perdeu para o São Cristóvão por 2-0. O Limite do nosso Clóvis lá, do amigo lá, acabou goleando o Taubaté, 5-0. O Limite tá demais. O Eldorado e o São Sebastião empataram sem abertura de contagem. Agora, nas quartas de final, São Cristóvão e Olímpico, Atlético e Barcelona, Rural e Eldorado, Aventureiro e Limite. Esses jogos serão disputados no próximo final de semana. Meu caro Fernandinho, presidente da LCD, conhecido como Luiz Louro, se reuniu com o presidente da FERJ. Nós temos, inclusive, foi documentado, inclusive, com fotografias e tudo mais. O encontro, ele foi recebido, levou uma camisa do Roxinho, do Campus Atlético Associação, de presente lá para os diretores da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e anunciou que foi fechada uma parceria para que seja realizada em Campos ainda este ano, em Campos não, na região norte, noroeste, nas regiões norte e noroeste, um campeonato regional para valorizar e revitalizar os clubes da região com jogadores sub-23. Como é que você vê isso? Nós havíamos conversado sobre isso na semana passada. E, curiosamente, nesse dia em que o Reginaldo questionava a minha previsão com relação ao jogo do Flamengo com o Curitiba, ele dizia o seguinte: Fernando, eu ouvi o papo seu com o Luiz Cândido, voltar a disputar campeonato campista é retroagir, é dar para trás. E quando eu citei alguns exemplos para ele, ele acabou chegando à conclusão que nós tínhamos razão. Por quê? É muito simples. Nós já falamos aqui em várias ocasiões que o custo operacional hoje do futebol do Rio para uma partida gira em quase 10 mil, porque só com a arbitragem se gasta 7.500. As rendas, mesmo você tendo um bom público em jogos, e o Goitacás passou a ser uma referência por levar sempre bons públicos ao Ari de Oliveira e Souza, não atinge o resultado que é necessário para você cobrir essas despesas. Então nós vamos ficar nessa luta inglória de tentarmos fazer time para disputarmos competições promovidas pela federação. Não se conquista nada. Quando termina o campeonato, há um déficit que os clubes não conseguem cobrir, até porque não se resume no trabalho de 3 meses apenas. O clube ele tem que ter vida anual, e você fazendo um parâmetro do que se gasta em 3 meses e do que você tem que gastar até completar a temporada, você fecha sempre o ano com um prejuízo enorme. Então a única saída é você começar a montar um campeonato em nossa região, porque existem 2 situações. Eu prefiro estar em atividade do que fechado. E o que nós estamos vendo hoje aí são clubes centenários fechados, que não têm condições de tocar futebol. O próprio Campus Atlético Associação, que você citou aí, é um exemplo, assim como o Clube Esportivo Rio Branco. E o Goitacás, enquanto tiver padrinho, vai conseguir disputar. A partir do momento em que não tiver mais quem banque, não vai conseguir. E o Americano busca nesse grupo G6 a alternativa de criar uma estrutura básica para disputar alguma coisa. Esse campeonato, e seria Campeonato Norte-Noroeste, intitulado Copa FERJ LCD, e teria 8 clubes, entre os clubes de Campos e outros clubes aqui da Vamos lá. Você pega, por exemplo, um jogo em que se prevê 2.000 pessoas.
Vamos dizer que você cobre R$20. Como que você cobra essas despesas? Você fazendo uma competição interna, você tem um custo bem menor. Você pode fazer com que haja, por exemplo, 2.000 pessoas. Você vai ter como pagar determinadas despesas. Porque eu não acredito que a arbitragem de campos seja cara. E você montando um time que vem da origem da base, você pode fazer um contrato até de 5 anos com esses jogadores, porque a lei garante, e você pode pagar um pouquinho mais de um salário mínimo, dar uma ajuda de custo, que é importante para o atleta também se manter. Mas criar uma situação, né, de investimento para disputar competições com um índice de gasto bem superior a uma competição regional, você não vai chegar a lugar algum. Agora, você acredita que uma Copa dessa regional para, como se diz aqui, né, para revitalizar os clubes e tudo mais, você acha que o americano teria como disputar com uma equipe de base? Tem que disputar. O americano não vai tão longe, como muita gente pensa, se continuar essas dificuldades que estão sendo enfrentadas, principalmente nesse embate com as causas trabalhistas. Que é o principal problema. Eu falo em cima da realidade. Eu sei que às vezes algumas pessoas falam assim, mas poxa, você pensa tão pequeno. Não, eu não sonho. Eu quero viver de acordo com aquilo que eu alcanço. Eu não gosto de ser iludido e nem gosto de iludir. Nós temos que analisar as coisas com critério, sabendo aquilo que nós vamos falar, em cima daquilo que nós estamos vendo. Eu vejo que se você fizer um trabalho de mídia, e nós temos aqui mídia para isso, se você entender que a opção do torcedor passará a ser essa, para ele ver algum clube daqui campeão, você tem como criar alternativas para você motivar a competição. E vamos fazer até o seguinte comentário: dia de sábado, os jogos têm que ser à tarde, e dia de domingo, os jogos têm que ser pela manhã. Porque você foge da concorrência da televisão. Muito bem. Só para lembrar aqui, a gente falava sobre o avanço. Eu conversava com o Arnaldo Garcia por telefone esses dias, ele me ligou, conversando, e ele falava sobre. A gente falava sobre como a nível de esporte e até de. Falando de futebol e basquete, como é que Macaé engoliu Campos. Com patrocinadores, etc. Eu estava vendo que nesse final de semana, Macaé Basquete, sub-23 também, né, derrotou o Flamengo e agora lidera o campeonato estadual de basquete, venceu por 74-69 no ginásio Juquinha, lá em Macaé, que é o ginásio maior lá, tem capacidade para um público maior, e lotado o ginásio. E que o Macaé tem 3 grandes patrocinadores, contando inclusive com apoio também da municipalidade, da prefeitura, mas tem 2 empresas, né, que também particulares que patrocinam o Macaé Basquete. Quando eu falo para você, e o nosso tempo agora é curto, que é uma pena a gente não ter um estádio municipal, é em cima do próprio Macaé Esporte Clube, que serve de exemplo para nós pelo seguinte: lá o público não comparece. Você pega as súmulas dos jogos do Macaé, você não vê ninguém lotar literalmente o estádio Cláudio Moacir. Mas você pode ter certeza, o maior índice de arrecadação no estádio Cláudio Moacir foi em cima dos jogos de grandes equipes do futebol do Rio de Janeiro, que passam a usar o estádio Cláudio Moacir como alternativa. E pagam. Exatamente. Nós não poderíamos ter esse exemplo aqui na nossa cidade? Exatamente. Só que aqui é diferente. O Goitacás e o Americano levam muito mais público do que o Macaé. Então, hoje, quando eu falo da ausência de se ter aqui um estádio municipal, é exatamente em cima desse exemplo. Muito bem, vamos aguardar amanhã o jogo da seleção brasileira, que vai ser em New Jersey, diante do Equador. Vamos ver, né? Você gostou da atuação da seleção? Ali foi um jogo igual, embora o grupo brasileiro mais motivado, e é normal, até pela própria chegada do técnico Dunga, mas foi um jogo que poderia ser definido como foi por detalhes. E a grande cobrança do Nilmar
que bateu muito bem na bola, foi uma excelente cobrança, fez a diferença, embora o Quadrado, ao ser expulso, criou uma situação de dificuldade para a seleção colombiana. Bom jogador, né? Eu imaginava até um jogo com um resultado de empate. Mas, de qualquer maneira, vencemos e isso foi bom. Mas ainda tem que ser feita muita coisa para a gente ver o futebol brasileiro voltar a ter os resultados que nós já tivemos a oportunidade de ver. Bom, é o começo de um trabalho, né, da nova comissão técnica. Embora eu não sou contra o Dunga, porque houve um massacre naquela Copa que nós perdemos para a Holanda e fomos eliminados em cima do Dunga. Massacre foi o que aconteceu agora nessa última Copa. Isso. Porque o Dunga, ele foi campeão da Copa das Confederações, conquistou a Copa América e a seleção brasileira com ele, há muito tempo a seleção não chegava a uma Copa do Mundo como classificada nas eliminatórias como primeira do seu grupo. E Exatamente. com o Dunga foi. Inclusive subiu 2 pontos no ranqueamento da FIFA. Então nós não podemos contestar o Dunga por conta daquela derrota para a Holanda. Exato. Como falar agora do Filipão na goleada de 7-1 para a Alemanha. Exatamente. Bom, vamos aguardar então o jogo. Vamos ver se a CBF, né, a direção lá, a delegação brasileira, se comenta alguma coisa sobre a razão pela qual, né, o lateral direito da seleção, né, o ala, o apoiador, como queira, o Maicon, foi dispensado, já se sabe por motivo de indisciplina, mas não ficou bem explicada a coisa. Fernandinho, um abraço, né? Até uma próxima oportunidade, depois de amanhã poderemos estar juntos aqui comentando o jogo do Brasil, com certeza. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser.